Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao Tarja Branca. A cura está em você. Estamos ao vivo aqui na Cine TV Nordeste. Compartilha, chama os seus amigos para participar do programa desta terça-feira, onde vamos trazer sobre reforma trabalhista e os seus medos. O ano de 2017 entra para a história como o ano da nova lei trabalhista brasileira. A partir do mês de novembro, as novas regras entram em vigor e valerão para os contratos que são regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. Entra também em vigor o medo da relação entre empregado e patrão. Quais são as mudanças das reformas trabalhistas e previdenciárias para todos nós, o povo brasileiro? Quem vai participar hoje da nossa conversa e recebendo com muito carinho os nossos convidados de hoje é o advogado Dr. Ney Araújo, ele que é advogado previdenciário e trabalhista. Dr. Ney, muito obrigada em sua participação. Vou compartilhar aqui o microfone com o senhor. Boa noite, um prazer imenso estar aqui com vocês e poder conversar um pouco sobre esse tema tão importante que influencia aí na vida de todas as famílias brasileiras. Recebemos também com muito carinho o Gustavo Budu, ele que é gestor em RH. Muito boa noite, bem-vindo, Gustavo. Bom, boa noite a todos. Viemos aqui com a missão de falar um pouco sobre a gestão de pessoas e aí o que é que vai mudar, né, junto com as pessoas, junto com as expectativas que está muito grande. Isso vindo dos empresários, vindo dos gestores, principalmente dos RHs, vindo do departamento jurídico e principalmente os empregados. Para alegrar a nossa noite, como acontece todas as terças-feiras, trazemos também música. E hoje recebemos o amigo Dudu da Acordeon. Dudu, muito bem-vindo. Boa noite, Simone. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para animar, cantar e também saber aí sobre todos os assuntos que vão ser abordados. E para me ajudar nessa linda missão do nosso programa, acolhemos também a psicóloga doutora Adriana Barros. Boa noite, Adriana. Boa noite, Simone. Prazer enorme, né? A gente trazer esse tema, reforma trabalhista e seus medos, uma vez que a gente sabe quantas mudanças a reforma vem trazendo para o povo brasileiro e como as mudanças elas interferem no nosso emocional, né? Como as mudanças nos levam ao processo de vivenciar o medo. Então, vamos ver aí o que é que a gente vai trocar de ideias sobre esse tema maravilhoso desse nosso projeto Tarja Branca. E como a Adriana já começou a falar, toda mudança, ela traz ansiedade, toda mudança, ela traz medo. É normal sentir esse medo diante do novo, Adriana? Ah, Simone, sim. O medo está relacionado exatamente ao processo de mudança, do diferente. O medo remete às nossas inseguranças. O medo remete, ele fala das nossas emoções. O medo tem um lado bom. Porque o medo também é como um termômetro, ele vai nos sinalizando até que ponto a gente deve ir, até que ponto a gente deve parar, ele vai trazer a ordem, não é? Mas muitas vezes o processo do medo, muitas pessoas pensam que o processo do medo está no objeto em si, mas não necessariamente é no objeto em si, porque o medo está relacionado à interpretação que eu faço desse objeto. Por exemplo, nesse processo da reforma trabalhista, muitas pessoas estão se perguntando sobre a questão do desemprego, não é? Será que eu vou ficar desempregado? O que é que vai acontecer comigo? E começa uma sucessão de sis. Se eu não arranjar mais emprego, se eu não conseguir me aposentar, o que é que vai acontecer comigo? O que é que as pessoas vão falar sobre mim? Então, nesse processo dessa sequencial de cis, as pessoas começam a fazer uso de uma distorção da cognição. E é interessante porque nesse movimento, elas se paralisam, porque o medo tem esse poder de paralisar o indivíduo. Então, é importante sim olhar para esse medo, as pessoas perceberem que a gente precisa passar por processos de mudanças, é no processo de mudança que a gente cresce, mas crescer nem sempre é fácil por conta do medo que traz frente ao processo da construção do novo. O medo que pegamos aqui como um gancho foi diante da reforma trabalhista, que entrará em vigor, assim como eu trouxe no início do programa, agora no próximo mês de novembro. E eu queria saber de doutor Ney Araújo a questão dessa reforma. Ela realmente é necessária, né? De acordo com o governo federal, a presidência da República, ela foi necessária para que novos empregos fossem criados e mantidos os atuais. Realmente o foco da reforma trabalhista visa isso, na sua opinião, enquanto advogado especialista da área. A reforma é algo positivo para o país? Bem, que nós precisamos de reforma trabalhista
Não há dúvida quanto a isso. Agora, precisa de ser observado se ela foi foi feita em um momento correto. Primeiro, nós estamos numa situação de crise, numa séria crise econômica. Então, isso já é um ponto a que leva você não pensar em reforma num momento tão conturbado. Outro ponto também que não foi levado em consideração nessa reforma é que não foi uma reforma discutida com a sociedade, não foi discutida com os interlocutores. Eu sempre lembro que, independente de partido, independente de presidente, vamos lembrar lá da época de Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Dilma, Fernando Henrique, Lula e etc., etc. Todos esses que passaram, Simone e aqui os colegas, a Adriana, o Gustavo, o nosso Dudu ali do acordeon, que está com medo danado, está se tremendo ali. Não sei se ele vai conseguir tocar bem hoje, mas a gente vai arrumar uma forma de que ele não seja superar esse medo, né? Superar esse medo. Então, o que aconteceu? Essa reforma ela não foi discutida, ela não foi debatida, ela foi feita assim, como uma surpresa. Se lançou poucos pontos que deveriam ser reformados na CLT, na legislação trabalhista no geral, e de repente vem um substitutivo com mais de 100 alterações. E aí com um discurso falso. Qual é o discurso falso? A CLT é de 43, a CLT é velha, a CLT está desatualizada. E por que eu digo que o discurso é falso? Porque 85% dessa CLT foi alterada. Então, ela vem num processo de atualização, de aperfeiçoamento. E aí nós temos agora mais de 14 milhões de desempregados e com qual perspectiva? De perder um emprego ou de manter-se empregado numa situação mais fragilizada. Porque quem perder o emprego diretamente com uma empresa e for contratado como terceirizado, ele, em média, vai perder já 30% do seu salário. Ele vai entrar naquela estatística de que 10 acidentes de trabalho, 80% ocorre com os trabalhadores de terceirizada. Vai ocorrer também que ele vai ter uma rotatividade maior na manutenção de cada emprego que ele conseguir. Mas, bom, ele não vai entrar como terceirizado, ele vai entrar como temporário. A gente já sabe que o temporário está ali limitado a poucos meses, certo? Não, ele vai trabalhar como intermitente. Aí eu lembraria o Matuto. Aí é que lascou-se mesmo, porque o intermitente, ele vai trabalhar o quê? 1 hora por semana? 2 horas, 3 horas? Ele vai trabalhar quantos dias na semana? Ele vai ficar à mercê do empregador e só vai ganhar quando ele for convocado. Agora, quero deixar bem claro, esta reforma, quem perdeu não foi só o trabalhador, o empregador também. Da mesma forma que o trabalhador está perdendo, também o empregador. Por quê? Porque trabalhador e empregador não conseguiram convencer todos esses presidentes que eu citei aqui, de Sarney, agora a Temer, de que fizesse a coisa certa. Porque o que nós temos? O empregador reclama que paga muito ao empregado. O empregado reclama que recebe pouco. E aí, quem está com a razão? Os dois. Por quê? Porque a fatia maior vai para o governo. É o ônus dessa carga tributária desigual que nós temos. O governo arrecada muito e não presta o serviço. Não temos infraestrutura, não temos saúde, não temos educação, não temos segurança. Verdade. Então, esse é um custo maior. Não temos escolas, etc, etc, etc. Podemos não ter os serviços básicos de qualidade, que diante da carga tributária que temos, deveríamos ser a nível de primeiro mundo. Mas aqui no Tarja Branca temos música, doutor Ney, Gustavo. E vai ser com o nosso querido Dudu da Acordeon, que a gente já o convida a participar, trazendo boa música. Vamos lá, fazer uma música do Acioli Neto, que eu acho que tem um pouquinho desse momento, né, que a gente tá falando aqui, de reforma, de mudança e do momento do nosso país. Se a veste não
que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não. A lagarta rasteja até o dia em que cria asas. Se aveste não. Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se aveste não. Amanhã ela para na porta da tua casa. Se aveste não. Toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue o seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Oh, se aveste não. Observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar. Oh, coisa boa é trabalhar. Oh, coisa boa é trabalhar. Oh, xalalalala. Oh, se aveste não.